Então, tá bom. Então, os critérios fundamentais são esses e a gente já chegou aqui na nossa corrente de projeto. Corrente de projeto, gente, é rei. Isso daqui manda no nosso dimensionamento totalmente. Então, vou até colocar aqui um destaque. Seção mínima. Esse circuito ele vai ser de força. Então, eu preciso ter no mínimo 2,5. Mas a seção que eu já encontrei foi 6. Então, passou no critério da seção mínima. Pronto, acabou. Bom, pessoal, então agora a gente vai para os fatores de correção. Então, o primeiro fator de correção é o de temperatura. Então, a gente vai considerar que esse circuito está passando no ambiente, ele não está enterrado, não está no solo, e a gente tem que considerar uma temperatura aqui. Como trata-se da cidade de São Paulo, eu abri aqui algumas coisas na internet a respeito da média. Aqui tem a média de cada mês, ó, janeiro, fevereiro, não sei o que, não sei o que. Então, olha só, raramente chega a 30 graus, tá vendo? Na máxima, inclusive. Então, não vai ser 30 graus, vai ser abaixo de 30. E mais ou menos 20 aqui, ó. Eu vou considerar, então... Vou considerar 25 graus como uma média. Mas eu acho que é abaixo disso. Mas vamos considerar 25, que já vai para um caso mais pior, assim. Resistividade do solo, isso daqui não vai se aplicar. E agora vamos lá, agrupamento. Então, a gente está passando aqui, ó, todos aqueles circuitos em um mesmo duto, né? Está passando todo mundo junto. Então, se a gente abrir aqui a norma, na tabela 42, fatores de correção aplicados a condutores agrupados em feixe e a condutores agrupados no mesmo plano. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó, forma de agrupamento dos condutores. Em feixe, seria ao ar livre ou sobre superfície. Embutidos ou em conduto fechado. Então, esse conduto fechado aqui se aplica. Mas vamos continuar lendo. Ó, camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira. Como vai ser uma eletrocalha com tampa, então tudo que tem bandeja aqui não vai se aplicar. Então, o 2 não é. 3, camada única no teto, também não é. E o 4, camada única em bandeja perfurada, também não é. E 5, camada única sobre leito. Então, o que vai se aplicar vai ser a referência 1 e a gente vai passar 5 circuitos no mesmo conduto. Então, o fator de correção aplicável aqui é 0,6. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 circuitos, 0,6. Seções sucessivas, isso daqui não se aplica. Vou colocar 1 para bater 1 aqui no fator. Então, olha só, ele chegou a um fator de correção total de 0,64, né? Por quê? O que ele fez aqui? Ele multiplicou todos eles. Multiplicou de temperatura. Aqui, ó, vamos pegar um fator de temperatura multiplicado pela revisagem do solo, multiplicado pelo agrupamento e pelas seções sucessivas. Opa, peraí, tô fazendo besteira. Aí, vou colocar de cá. Fator de temperatura. Tá. Então, ele chegou a um fator de correção de 0,63. Se eu considerar aqui duas casas decimais, 0,64, que é o que tem aqui. Então, tá certo. Aí, ele tá falando aqui, ó, que o cabo de 6, ele vai ter que pular para um cabo de 16. Tá vendo? Vamos conferir isso daqui? Então, vamos entender o que tá acontecendo. Então, aqui, ó, é o fator de correção. E vamos voltar aqui para o cabo de 6 milímetros, que é o que tinha dado anteriormente, na seção de projeto. Aqui eu tenho o cabo que eu tenho que colocar. Isso aqui é só uma tabelinha rápida para a gente puxar as capacidades de condução. PVC, o método é o B1 e são 3 condutores vivos.
seção do cabo 6, a capacidade de condução dele é 36. Então, olha só, vamos conferir aqui também. Essa daí é a tabela 36. Aqui, ó, tabela 36. Então, ele vai ser o método B1, tá aqui. A isolação em PVC, tá aqui. E aqui, ó, método B1, condutores carregados são 3, nós vamos olhar na coluna 7. A gente precisa ver aqui qual que é a condução do cabo de 6 milímetros. Então, vai ser, ó, 36. 36 amperes. O que a gente tinha chegado aqui? 36 amperes, beleza. Então, o 36, quando eu aplico o fator de correção nessa capacidade, olha o que vai acontecer. Ele vai virar 22. E a minha corrente de projeto é 33. Então, tá muito abaixo. O que eu tenho que fazer? Subir para a próxima seção. A próxima seção acima de 6 é 10. Então, olha só, a capacidade de condução do cabo de 10 é 50 amperes. Então, ó, o cabo de 10 é o de baixo, 50 amperes, ok. Nesse caso, eu vou aplicar o meu fator de correção para o cabo de 10 e o 50 vai virar 31, que ainda está abaixo da corrente de projeto. Então, tem que subir mais um. Então, o próximo é 16. Ó, 16, ele conduz até 68 amperes, vamos confirmar. Próximo é 16, 68 amperes, tá certo. E eu vou aplicar o meu fator de correção na minha capacidade de condução. Então, 68 virou 43,25. Tem que ser a mesma coisa que tá aqui também, 43,25. Então, fechou. Esse 43, ele tá acima da minha corrente de projeto. Então, ele passa. Então, o fator de correção, a seção indicada, quando passa pelo fator de correção, é de 16 milímetros. Então, por enquanto, a gente vai acreditar que é isso, que vai ser 16.